Fala galera, bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai trazer um tema que já estava há muito tempo já na minha cabeça e a gente precisava falar dele em algum momento, tratando isso aqui, sendo airsoft básico, né? Então a gente vai tratar hoje do famoso hop-up, né? Então a gente tem aqui um hop-upzinho, ele aqui já instalado com cano, e a gente vai dar uma investigada como que a gente, para que serve, como que a gente ajusta e algumas considerações, tá? Então vamos lá para a mesa para poder mostrar isso aqui direitinho para vocês. Falou! Você cara de pau agora e vou dizer, se você tá entre a galera que assiste e não é inscrito, pô, você tá vacilando, você pode me ajudar nisso aí. Então deixa o like, deixa a inscrição, compartilha com teus colegas aí, com teus colegas de esporte e me ajuda nessa empreitada. Valeu, falou! Beleza, então a gente tá aqui na mesa, certo? Pra gente dar uma olhada nesses itens aqui, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o hop-up, né? Que eu considero, se não uma das partes mais importantes de uma arma de airsoft, vai ser a mais importante, tá? Então vamos lá, vamos primeiro entender onde que isso aqui está localizado dentro da arma, certo? Via de regra, cada arma vai ter um posicionamento um pouco diferente, mas via de regra, o hop-up ele vai estar localizado perto de onde você vai carregar sua arma, certo? Então, por que eu digo isso? Aqui onde você está vendo é onde ele recebe as BBs, certo? As BBs elas vão entrar por aqui, elas vão ficar aqui acomodadas numa peça chamada bucking, certo? E esperando receber o sopro, né? Ou da gearbox, ou do gás, ou do pistão de uma egg, certo? Então, quando você encaixa seu magazine numa arma, você na verdade está encaixando ele assim no hop-up, certo? Então, ele fica localizado nesse local aqui, tá? Então, quando a gente vem numa M4, né? Via de regra no M4, ela vai estar localizada na porta de ejeção, certo? A janela de ejeção ela está aqui, então você está vendo aqui o hop-up. O meu hop-up ele é em alumínio, né? É um pouquinho diferente desse aqui que é em plástico, certo? Então esse aqui é um pouquinho melhor, né? Ele deforma menos. Então, quando a gente fala do hop-up, se você já joga há algum tempo, provavelmente alguém já lhe ensinou a ajustar isso aqui, né? Mas caso você ainda não tenha encontrado com essa pessoa, eu vou lhe explicar para que ele serve, né? E qual que é a principal função dele. Então, a principal função do hop-up é adicionar efeito na BB. Como assim? Existe uma coisa chamada efeito Magno, certo? Ou Magnus. Então tá aqui. Vamos lá. Efeito Magnus. Esse efeito Magnus, ele é um fenômeno físico, certo? Fenômeno físico que diz que rotação num corpo altera a trajetória dele no meio. Então, a gente quando está passando a BB, a gente tem aqui a BB, certo? Então vamos fazer um desenho aqui mais ou menos de como que isso aqui tudo se encaixa junto. Você tem o cano, certo? O cano da sua arma. O cano, ele aqui em cima, ele é aberto, certo? Então ele tem isso aqui que a gente chama da janela do hop-up, tá? A janela do hop-up, ela fica literalmente aqui, certo? Então, você tem uma pecinha aqui em cima que a gente chama de nub. O nub, ele pode ter qualquer forma. Então, tem várias formas diferentes para um nub. Eu vou colocar aqui o mais simples e o mais comum numa arma padrão, que é um cilindro. Então, ele vem aqui, é uma pecinha de borracha, ou de borracha, algumas armas um pouquinho mais arrumadas, ela tem esse aqui de alumínio, mas ela é uma pecinha que fica aqui. E em volta do cano, entre o cano, certo? Entre o cano e o hop-up, você tem uma borracha chamada bucking. Então, o bucking, ele vem aqui em volta do cano, certo? E aqui você teria o resto do hop-up. Então, quando você ajusta
o hop-up para mais ou para menos, você está aplicando pressão no nub e o nub está pressionando o bucking que está fazendo contato com essa BB. Então, o que acontece? Lembra que a gente tem aqui e você está recebendo o sopro, né, da gearbox ou do HPA, da GBB. Então, a pressão, o ar vai vir nessa direção para jogar a BB para fora, certo? Nesse caso, quando você aumenta a pressão, você está criando, e eu vou colocar aqui um vídeo que é a forma mais grosseira de explicar, mas eu acho que vai dar para explicar bem, e o vídeo é esse aqui. Como vocês viram no vídeo, na hora que o rapaz ele bate na placa, a cabeça freia e o corpo segue, certo? O corpo segue por uma questão de inércia. A cabeça foi freada, mas as pernas não foram. Então, as pernas seguem para frente enquanto a cabeça basicamente bateu na placa e, entre aspas, ficou na placa. Então, o que acontece aqui é a mesma coisa. Quando a BB ela passa por aqui, ela vai ter contato com esse pedaço aqui em cima. A parte de baixo não vai ter contato com nada, ela vai seguir o caminho dela. O que é que aconteceu aqui? Entre aspas, a cabeça freou e as pernas continuaram sem resistência. O que vai acontecer é, essa bala ela vai começar a receber uma coisa que a gente chama no airsoft de backspin. O backspin significa que essa balinha agora ela está girando dentro do cano. Então ela recebeu essa rotação. Quanto mais hop você coloca, quanto mais você ajusta, maior esse backspin. Quanto mais você folga, menor esse backspin, certo? Então ela vai girar mais ou ela vai girar menos. Então, por que a gente quer que ela gire mais? Para a gente poder dar efeito numa balinha que seja um pouco mais pesada. Então, quanto mais hop, então vamos criar aqui uma regra, quanto mais hop, maior o peso da BB, certo? E quanto menos hop, menor o peso da BB. Ou seja, com a mesma balinha, certo? Com a mesma BB, se eu coloco muito hop, ela vai girar mais. Se eu coloco pouco hop, ela vai girar menos. E aí você vai perguntar, Miguel, mas em que isso muda? Certo? Vamos colocar aqui, vamos fazer uma arma bem realista, tá? Então você tem a arma aqui, tem um carregador. Quando essa bala sai daqui, ela tem 3 possibilidades, certo? Eu ainda não tenho um vídeo de eu fazendo isso, mas eu vou fazer, da próxima vez que eu for jogar, eu vou fazer um videozinho bem rapidinho para mostrar como que isso aqui se vê na realidade. Então existem 3 possibilidades. Se você está com um hop perfeito, essa bala ela vai seguir o mais reto possível pela maior distância possível, tá? Se você está com pouco hop, essa balinha vai sair e vai cair logo que sair, ou muito próximo. E se você tem muito hop, essa balinha vai fazer assim. Ok? Então essas são as 3 possibilidades a nível de hop-up. Ela pode ir reta, ela pode subir ou ela pode cair. Por quê? O efeito Magnus, que a gente falou no começo, ele fala que a trajetória vai ser alterada por conta da rotação no meio. E esse meio, no caso, vai ser o ar, certo? Então, quanto mais ela gira, mais é como se ela fosse impulsionada para cima. Tá vendo que essa setinha aqui tá para cima? É como se ela fosse sendo impulsionada para cima. Mas o que é que a gente tem? No momento que essa balinha sai da arma, ela vai dar de cara com a gravidade. A gravidade vai fazer com que essa balinha sempre vá cair. Ou seja, se eu estou com um hop perfeito, a gravidade e o efeito Magnus vai ser igual. Então vamos colocar aqui, efeito Magnus vai ser igual à gravidade. E ela vai seguir reta. Se o efeito Magnus for maior que a gravidade, isso aqui acontece. E se o efeito Magnus for menor do que a gravidade, isso aqui acontece. Então, vou contar uma história bem rapidinha aqui de uma coisa que eu vi
Foi comigo. Um colega tinha acabado de começar a jogar Airsoft e a gente entregou uma arma para ele, que era uma arma que estava ali à toa e ninguém estava usando, era uma arma velha, e ele pegou para jogar. Ele vai, joga a primeira partida dele, some no mapa, volta feliz demais. Ah, consegui matar pra caramba, que pá. Falei, tá, e aí, a arma tá atirando direitinho? Nossa, a arma tá atirando sensacional. Falei, não, perfeito. Eu posso dar uma olhada? Eu posso só pra ver com o que é que você tá jogando, pra ver se tá fazendo sentido? Ele falou, claro, mano, pega, dá uma olhada aí. Então, na hora que eu atiro com aquela arma, a bala deve ter caído talvez a uns 3, 4 metros de mim. Ela tava caindo, basicamente, no momento em que atirava. Então, o que é que estava acontecendo? Não tinha hop o suficiente. Eu arrisco dizer que o hop estava 0, certo? Então, basicamente, era a gravidade agindo naquela arma. Então, na hora que a balinha saía, ela caía. Então, ela estava caindo a uns 3, 4 metros. Eu vou arriscar dizer que aí, no melhor dos casos, estava caindo a 5 metros, certo? Eu olhei para ele, entendi porque ele era novato, ele não tinha referência para saber o quão longe uma arma podia tirar. Era uma arma muito simples, era uma arma toy, mas ainda assim, 3, 4 metros é absurdo, a gente não pode deixar o rapaz que está começando a jogar assim. Então, com um ajuste muito rápido no hop, eu fui lá, aumentei o hop para tentar deixar o efeito Magnus o mais próximo da gravidade possível. Então, essa arma já passou a atirar talvez aí uns 30 a 40 metros. Ele, quando viu isso, ficou abismado, dizendo, meu Deus do céu, como essa arma está atirando longe. E a gente sabe, a gente que tem referência, sabe que 30, 40 metros é médio para ruim, certo? Mas como eu disse, era uma arma toy, então era basicamente o melhor que ela podia fazer naquele momento. Então, basicamente, essa é a função do hop-up. É você dar efeito na balinha para fazer com que ela tenha uma coisa chamada backspin. Backspin, tá? E esse backspin, ele vai aplicar o efeito Magnus. E o que é que a gente quer? Que o efeito Magnus seja o mais próximo da gravidade possível, certo? Então, quando você vai aumentando gramatura das BBs, por exemplo, uma BB de entrada, onde você começou a jogar ali, você está aprendendo, você vai comprar uma BB 0,20 gramas. Ela vai precisar de um hop X, certo? Então, vamos dizer aqui, a gente vai precisar de um hop X. Na hora que você aumenta o peso da BB, vamos dizer que você vai passar para uma 25, qual é a nossa regrinha? Maior o peso da BB, mais hop. Então, para uma balinha de 25, usando o mesmo conjunto, o mesmo setup, o hop vai ter que ser maior que X. Se a gente tinha um hop tal, quando a gente começou a usar, agora, como a balinha aumentou, esse hop ele tem que aumentar, ele tem que ser maior do que ele era antes. Da mesma forma, se eu estava usando antes essa arma aqui, eu consigo usar ela tanto como assalto quanto na MR. Então, vamos dizer que eu estava usando 36 gramas. O meu hop é tal, é um hop Y, que eu uso aqui. No momento em que eu decido jogar CQB com ela, eu vou naturalmente baixar isso aqui para 25, certo? Na hora que eu baixo para 25, se eu tentar atirar e eu estou usando o mesmo hop, vai ser um hop muito alto, porque eu estava usando um hop alto para 36. Eu baixei a BB, então isso aqui, o efeito Magnus vai estar forte demais. E o que é que eu vou ver com essa balinha de 25? Ela vai decolar e eu não vou conseguir acertar nada, certo? Então, em suma, com pouco hop você não tem alcance. Com o hop ideal, você tem o alcance máximo da sua Airsoft. E com muito hop, você em teoria tem o alcance máximo possível, mas não existe praticidade, porque você não está jogando você está jogando de assalto, você não está jogando de artilharia. Então você não vai fazer essa balinha aí lá em cima no céu para ela cair e chover no seu inimigo. Não existe praticidade nisso aí, certo? Então eu espero que não tenha ficado muito complicado. Se ficou complicado, deixa nos comentários o que é que você faria diferente, o que é que você falaria ou algum outro termo que você prefere utilizar, beleza?